Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Lucy Letby. Mas antes eu queria desejar um feliz ano novo para todos, um 2025 repleto de alegrias, realizações. Esse é o primeiro vídeo do ano aqui no canal, né? Justo no dia 1º. E é isso, eu agradeço a todos que têm me acompanhado todo esse tempo aqui no canal e que continuem acompanhando, né? Então, vamos agora para o vídeo de hoje. Lucy Letby nasceu no dia 4 de janeiro de 1990 em Hereford, Inglaterra. Filha única da Susan, uma escrituária de contas, e John Letby, um gerente financeiro. Ela era muito próxima dos seus pais e foi criada em um ambiente familiar estável. Ela foi descrita como sendo uma jovem gentil e dedicada, que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde. Ela demonstrou desde pequena interesse por cuidar das pessoas. Ao concluir o ensino médio, a Lucy foi aceita na Universidade de Chester para cursar enfermagem. Mesmo não sendo a melhor estudante da sala, acabou se formando e logo em seguida, em 2021, se especializou em cuidados neonatais. A Lucy então conseguiu um emprego em um hospital onde começou a trabalhar na unidade de terapia intensiva neonatal, atendendo bebês prematuros e em estado crítico. O trabalho era desafiador, mas ela parecia ser uma enfermeira dedicada, participando de treinamentos e eventos de aprimoramento da área. Entre 2015 e 2016, no entanto, a taxa de mortalidade na unidade neonatal onde ela trabalhava começou a aumentar alarmantemente. Uma série de recém-nascidos que estavam em condições estáveis pioravam de uma hora para outra. Em algumas ocasiões, esses bebês apresentavam sintomas incomuns de colapso respiratório, flutuações nos níveis de glicose ou sinais de injeções de ar em suas correntes sanguíneas. Com a alta taxa de incidentes, a equipe médica do hospital começou a se preocupar. Os médicos começaram a notar alguns padrões e, após algumas reuniões e revisões nos prontuários, as suspeitas começaram a se concentrar na Lucy, justamente porque ela estava presente em todos os turnos onde esses colapsos ocorriam. Ainda assim, a Lucy tinha uma reputação exemplar. A equipe administrativa desse hospital hesitava em acusá-la sem provas concretas. Em julho de 2013, a Lucy e uma outra enfermeira mais experiente do que ela deram morfina para um recém-nascido em 10 vezes a mais do que a quantidade correta. Por causa desse acontecido, a vice-gerente desse hospital disse para Lucy que não era mais permitido que ela administrasse medicamentos controlados e que ela também deveria passar por um treinamento extra. Se isso realmente foi um erro, com esse treinamento, ela poderia aprender um pouco mais e ficar um pouco mais atenta. Porém, apenas uma semana depois, ela já estava administrando medicamentos novamente porque ela tinha ido reclamar com o gerente da unidade. No momento em que esse erro aconteceu e da decisão da vice-gerente, esse gerente estava de licença. Então, ele só ficou sabendo quando voltou a trabalhar no hospital. E assim que ele voltou, a Lucy foi lá falar com ele que não achava essa decisão certa. Em 2015, a jovem se qualificou para trabalhar com bebês em terapia intensiva. Nesse mesmo ano, ocorreram 4 incidentes na mesma unidade onde ela trabalhava, 3 resultando em óbitos. Normalmente, essa quantidade de mortes aconteciam no período de 1 ano e não no período de 1 mês. Dessa forma, foi feita uma investigação e esses incidentes foram classificados como erro de medicação. Apenas a Lucy e uma outra enfermeira trabalhavam no turno em que esses incidentes aconteceram naquela unidade. Em abril de 2016, a Lucy administrou antibióticos a um bebê que não tinha esse medicamento prescrito. Ela se justificou dizendo que tinha sido apenas mais um erro. De toda forma, ela foi transferida dos turnos noturnos
para os turnos diurnos. Em maio daquele mesmo ano, a equipe executiva do hospital considerou o pico elevado de mortes como uma coincidência e nenhuma ação substancial foi tomada. Em junho daquele mesmo ano, após a Lucy ter voltado de férias, aconteceram mais 7 mortes. Por isso, o hospital decidiu realizar uma auditoria interna para investigar a conduta da Lucy, porque, estranhamente, durante as suas férias, nenhum incidente, nenhuma morte tinha acontecido. As investigações iniciais foram inconclusivas, mas devido à contínua preocupação dos médicos, foi realizada uma análise um pouco mais profunda que incluía revisões forenses dos prontuários médicos dos bebês que faleceram ou sofreram, de repente, do nada, complicações graves de saúde. Enquanto isso, a Lucy foi transferida para a equipe de experiência do paciente e, em seguida, para o escritório de risco e segurança do paciente. Nesse último lugar, ela ficou trabalhando até 2018. Vários médicos chegaram a denunciar a Lucy, porque eles não confiavam muito na sua conduta. Porém, o diretor médico do hospital não acreditava nessas denúncias. Ele acreditava que a jovem era uma boa pessoa e tentou protegê-la quando a transferiu de setor. Inclusive, o executivo-chefe do hospital se encontrou com a família da Lucy para se desculpar em nome do hospital sobre essas suspeitas e as investigações. Em seguida, ele ordenou para as pessoas que tinham feito as queixas contra a jovem para que enviassem uma carta pedindo desculpa para ela. E isso realmente aconteceu em fevereiro de 2017. Também em 2017, 4 consultores do hospital pediram à gerência para que envolvessem a polícia nessas investigações, porque os incidentes não paravam. E foi apenas nesse momento que a polícia se envolveu oficialmente nas investigações. Antes, o gerente do hospital falava que estava investigando, mas não demonstrava nada. Ele apenas tentava proteger a Lucy, acreditando realmente que ela era uma boa pessoa e que ela jamais faria mal a ninguém, principalmente a um bebê indefeso. As investigações, então, duraram cerca de 1 ano e as evidências apontaram para a possibilidade de que a Lucy injetava ar nos bebês ou administrava insulina em doses letais, causando colapso nos bebês. A casa da jovem também foi investigada e lá foi encontrado um conjunto de anotações que indicava uma estranha obsessão por alguns dos bebês que tinha falecido no hospital. Em uma das anotações, a Lucy tinha escrito: "Eu sou má e eu fiz isso". E isso fez com que os investigadores acreditassem que, de alguma forma, ela estava confessando ter cometido esses crimes. Também encontraram dentro de uma bolsa da Lucy vários pedaços de papel com algumas frases escritas como: "Sinto muito que você não tenha tido uma chance na vida, não quero mais fazer isso e eu os matei de propósito, porque não sou boa o suficiente para cuidar deles". No seu diário foi encontrado a inicial das suas vítimas nas datas do dia em que nasceram, no dia em que ela teria os atacado e no dia em que eles teriam morrido. É bem estranho essas iniciais e as datas coincidirem com os bebês que tinham morrido no hospital. Também encontraram cerca de 257 páginas de documentos médicos confidenciais debaixo da cama da Lucy, incluindo folhas de transferências de enfermagem, registros de ressuscitação e leituras de gases no sangue. 21 dessas páginas eram relacionadas a crianças que a jovem teria machucado. Ao ser questionada sobre essas folhas, ela disse que colecionava papel, que até tinha tentado destruí-los, mas por ser muitas folhas, não tinha conseguido. Estranhamente, ela tinha um triturador de papel na sua casa, porque ela não usou ele para destruir todos esses papéis. Os policiais também falaram com os pais de todas as vítimas. Uma das mães chegou a dizer ter ouvido seu bebê gritar no quarto em que estava tendo cuidados no hospital. Ao entrar no quarto,
percebeu que ele tinha sangue ao redor da sua boca. Naquele momento, apenas o bebê e a Lucy estavam no quarto. Claro que imediatamente essa mãe perguntou à jovem por que o seu bebê estava com sangue na boca. E ela disse que era porque tinha sido necessário colocar uma sonda nasogástrica nele. Ela ainda disse para essa mãe: confia em mim, eu sou enfermeira, eu sei o que eu estou fazendo. A condição desse bebê então piorou e algumas horas depois ele perdeu a vida. Durante as investigações, também descobriram que a Lucy enviou um cartão de condolências a todos os pais no dia que aconteciam os funerais de todos os bebês que perderam a vida no hospital enquanto ela trabalhava lá. Em seu telefone celular foi encontrado fotos desses cartões, que ela guardava como se fosse algo para lembrá-la do que tinha feito. Tiveram vários outros casos de pais que estiveram praticamente quase que nessa mesma situação, onde viam que seus filhos estavam sozinhos com a Lucy e pouco tempo depois eles ficavam muito mal. Esses pais acabavam confiando na Lucy, porque se ela trabalhava lá no hospital, ela era graduada, né? Ela tinha informação, então ela deveria fazer um bom trabalho e cuidar bem dos seus pacientes. Após juntarem todas essas evidências, no dia 3 de julho de 2018, a polícia prendeu a Lucy sob a suspeita de 8 acusações de homicídio e 6 acusações de tentativa de homicídio. Porém, ela foi libertada sob fiança cerca de um mês depois. Ela foi presa novamente no dia 10 de junho de 2019 e solta sob fiança apenas 3 dias depois. Não existe uma explicação certa de o porquê a Lucy teria cometido esses crimes. Existem algumas teorias que sugerem que foi porque ela estava entediada e buscava por emoção, porque psicologicamente ela era normal, não tinha nenhum distúrbio diagnosticado. Em 2020, após uma análise minuciosa dos registros médicos, evidências físicas e anotações, a Lucy foi presa novamente. As acusações incluíam homicídio de 7 bebês e tentativa de homicídio de pelo menos outros 6 bebês, ocorridos entre junho de 2015 a junho de 2016. O julgamento da Lucy começou em 2022 e foi um dos mais notórios do Reino Unido, devido à gravidade das acusações. No tribunal, a acusação apresentou evidências de registros médicos adulterados, testemunhos de colegas e especialistas e as notas incriminatórias encontradas na sua casa. A defesa alegou que ela era inocente e que as mortes poderiam ter sido causadas por falhas no sistema do hospital. No entanto, o padrão de incidentes e a presença da jovem durante esses eventos convenceram o júri de que ela era sim culpada. Dessa forma, em agosto de 2023, a Lucy foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Claro que também ela perdeu a sua licença para exercer a profissão. No dia 10 de junho de 2024, foi realizado um novo julgamento sobre uma das 6 acusações de tentativa de homicídio contra a Lucy. No dia 2 de junho, ela foi considerada culpada de tentativa de homicídio. 3 dias depois, ela foi condenada a mais uma ordem de prisão perpétua. Esse caso levou à reavaliação das práticas de segurança em hospitais, especialmente nas unidades de terapia intensiva neonatal. Também abriu discussões importantes sobre o monitoramento rigoroso das mortes e das práticas de enfermeiros e médicos. A Lucy sempre insistiu na sua inocência. Antes desse caso vir à tona, ela era considerada uma profissional exemplar. Ela teve o apoio de alguns amigos, alguns ex-colegas de trabalho e médicos especialistas. E vocês, acreditam na inocência dela? Ou por trás da sua aparência tranquila e gentil, na verdade existia um monstro? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!